Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao canal e hoje é uma resenha de um livro, assim, gostosinho. Sabe aquele tipo de livro que você ia super gostar quando tava no ensino fundamental 2, ali na quinta série, sexta série, que seria hoje sexto e sétimo ano? Que é um livro, assim, super fácil, com imagens, e ele é muito divertido. Então, assim, eu peguei ele de uma forma totalmente despretensiosa, porque o título chama atenção. O título faz você ficar... Porque quando alguma coisa é proibida, você fica... Mas por quê? Então, o livro de hoje se chama É Proibido Ler Lewis Carroll. Ele é um livro de 2016, galera, que assim, caso você não saiba quem é Lewis Carroll, ele é o grande autor da história de Alice no País das Maravilhas e Alice através do Espelho. Então, é justamente por isso que eu fiquei interessada, e quando você olha para a capa do livro, você vê que foi. Que foi? Vai. Puta braba, vai. Oxi. O legal quando você olha pra capa do livro é que você vê uma Alice caracterizada da história de Alice. E é aquela Alice da Disney. Então eu fiquei assim, tá, mas então tem alguma coisa errada aqui. E aí a gente vê que é uma história que fala sobre essa questão da proibição de alguma coisa só porque a criança não está dentro da normalidade que os pais tanto queriam. Então a gente é apresentado a Eugénie. Ela é uma preceptora francesa que durante muitos anos trabalhou para um nobre, e o nobre acaba falecendo, só que ele tinha uma preocupação muito grande por essa garota, e ele colocou no testamento dele que os amigos aristocratas dele deveriam ajudá-la a conseguir um emprego de preceptora. E os amigos ficaram, tá, meio esquisito, né? Tipo, botar no testamento que a gente tem que conseguir um trabalho pra ela, mas tudo bem. Ela é preceptora, não é? É. Todos nós temos filhos, não temos? É. Então, que ela seja preceptora dos nossos filhos, porque pelo que dá a entender, ela é extremamente inteligente. E aí, até aí, parece uma coisa super simples, só que nós temos um grande problema. A Eugénie é desastrada num nível olímpico. Tudo ela consegue estragar, cometer gafes. Então, assim, é muito engraçado você ver as situações em que ela se envolve e situações que os aristocratas não gostam nem um pouco. E eles ficam assim, não, vou ter que demitir, porque não dá pra ficar com uma pessoa assim. E aí, ela vai pulando de aristocrata em aristocrata. E aí, eles chegam a um certo ponto que praticamente todos eles já contrataram e demitiram ela e ficaram. E agora, José? O que a gente faz? Porque a gente tem que garantir o emprego para ela. O que a gente faz? Aí surge no jornal um chamado, tipo, no classificados ali de emprego de uma família nos Estados Unidos, os Welrush, se eu não me engano, colocando que estava à procura de uma preceptora francesa. E que tinha que ser especificamente francesa. Aí os aristocratas ficaram, tá, né? Foram lá, mostraram pra Eugénie, que no começo ficou meio assim, porque ela não se imaginava saindo da França, né? E ir pro outro lado do mundo. Mas é aquilo, ela tá precisando de emprego, os aristocratas falam, fazem cartas de recomendação pra ela, e aí ela recebe uma carta dessa família, colocando assim, olha, a gente te contrata, você parece que tá muito bem cotada, tá, suas cartas de recomendação foram muito boas e tal. Só que tem algumas coisas que a gente quer conversar com você sobre essa questão, tá? Entre elas, é proibido na nossa casa falar qualquer coisa referente ao autor Lewis Carroll ou as histórias que ele escreveu. Não apenas não pode falar, como se a nossa filha se questioná-la se você já leu essas histórias, você deve mentir, dizendo que não, que nunca leu. E mais uma série de outras coisas, mas todas elas envolvendo essa questão do não pode falar
sobre o autor. Não pode falar sobre a história da Alice. E aí a Eugênia fica tipo, tá, se for só isso, então tudo bem, não tem problema. E aí ela aceita e ela vai de barco, de navio, até os Estados Unidos, porque essa história se passa em 1932. E a Nyssa tá louca. Aí, ela chegando lá, tudo certo, maravilhoso, vai se apresentar pra família. E aí a gente conhece, então, o senhor e a senhora Welrush. A senhora Welrush, ela é uma... são uma família rica, mas pelo que dá a entender, eles não são aristocratas, eles só são ricos. Ela trabalha nos eventos de caridade e tal, e o senhor Welrush trabalha, se eu não me engano, na Universidade de Nova York. E aí, eles, mais uma vez, reiteram com a Eugenie essa questão de que não pode falar nada referente a Alice, e que tem um outro problema. A famosa Alice Liddell, que foi a garota que no passado inspirou para criar a Alice da história, virá para Nova York para comemorar os 80 anos dela, e ela vai ser homenageada. E aí vai ser noticiado no jornal, e os pais não querem, de jeito nenhum, que a Alice descubra isso, a filha deles. Então, ela vai ter que dar o jeito dela de entreter garota pra não ouvir rádio, não ver jornal, não ouvir ninguém falando sobre isso. Aí, se não, mais uma vez, ela será demitida. Aí ela fica aqui, né? Tá bom, não tem outra escolha. Vou ter que fazer, né? E aí você pensa, Jesus, essa Alice, que é a filha do senhor e da senhora Welrush, deve ser bitolada até não poder mais. Não! Ela é uma criança educada, ela é uma criança extremamente criativa, uma criança como qualquer outra. Se eu não me engano, ela tem 6 anos, 7 anos, 8, uma coisa assim. Tipo, você não vê nada demais. Ela é uma criança curiosa. Ela é uma criança criativa, que sim, gosta muito de Alice no País das Maravilhas. Porque ela mesma fala, é uma coincidência eu ter o mesmo nome, eu ser parecida com a personagem, inclusive ela se veste parecida com a personagem. E ela gosta da história. Então, assim, ó, a Eugenie fica tipo, tá, ok. Só que, claro, gente, é uma história infanto-juvenil. É claro que a Alice vai descobrir que a Alice Liddell virá pra Nova York. E aí ela entra num surto de que ela precisa ver essa senhora, porque ela tem uma grande pergunta que ela quer fazer pra Alice. Só isso. Ela só tem uma pergunta. Que, não pode ser respondida por carta, tem que ser feita no olho no olho. Então tá. E aí, Eugenie fica assim, vou ajudar. Se a gente fizer bem feito, como é que, né? Não pode dar nada errado. Não tem como eles descobrirem que isso tudo tá acontecendo. Só que a Alice Liddell será homenageada pela Universidade do Sr. Walsh. Então, a Eugenie e a pequena Alice se dão conta que elas vão ter que fazer de um jeito que o pai dela não veja que ela tá ali. E aí, claro que vai dar problema, gente. Só que assim, o legal é que tem outros personagens que vão aparecer nessa história que são, se não excêntricos, diferentes. Entre eles, o tio da Alice, que mora com a família, que é o Sr. Timothy, que ele é um cara que no passado foi pra China e se perdeu no deserto, mas sobreviveu. Só que ele voltou com uma fome voraz. Ele não pode ver nada que ele quer comer. Sabe assim, comida é desesperador pra ele não poder comer. E ele faz parkour e mais um monte de outras coisas. Ele é muito engraçado. Então, assim, a gente vê que da família, o excêntrico é o tio. E o tio é o único amigo da Alice que vê que não vê nada demais ela gostar dessa história e que ajuda ela até não poder mais e vai ajudá-las nesse plano. Outros personagens que também aparecem, por exemplo, o garoto que inspirou a criação do Peter Pan. Então, assim, o legal dessa edição, pelo menos que eu li, é depois que você termina a história, os autores tiveram um cuidado de trazer as informações reais. Tipo, toda a história se passa em 1932. Toda a história se passa em Nova York? Sim. Mas esse encontro da Alice Liddell e do Peter, que inspirou o Peter Pan, aconteceu de fato.
Então, só que, se eu não me engano, foi na Inglaterra, não foi em Nova York. Mas o autor conseguiu escrever de um jeito que o contexto histórico faz muito sentido. E você gosta. Você acha legal, gostosinho ver esse tipo de história. E, claro, ver as atrapalhadas que a Eugenie e a Alice vão se meter pra atender o desejo dessa garota. Porque lembre-se, a Eugenie tem o problema de ser extremamente desastrada e azarada nesse sentido. Então vocês imaginem o que vai acontecer pra uma coisa que era pra ser super simples, não vai ser. Então, sei lá, foi uma história muito gostosa. Eu terminei dando boas risadas e fiquei assim, nossa, esse é aquele tipo de livro que infelizmente não chama muita atenção por causa da capa, mas eu super indico, gente. Sabe assim, vale a pena. Vale muito a pena. Então, é isso. Essa vai ser minha resenha de hoje. Se você já leu esse livro, deixa aqui nos comentários, certo? Ou, se quiser indicar alguma outra obra infanto-juvenil também, os comentários estão abertos. Tá bom, pessoal? Um beijo e até a próxima.